Estão felizes? Amém. Queridos, como pessoas caminhando nessa terra, eu e você, nós buscamos consciente ou inconsciente uma zona de conforto. Queira ou não, queridos, de forma consciente e inconsciente, nós buscamos um lugar onde nós não vamos sofrer pressão, porque nós não gostamos de pressão. Nós gostamos de ambientes onde nós ficamos tranquilos. Sabe por que você não gosta muito de atividade física? Como professor, eu posso te falar que você não gosta porque a atividade física, ela quebra a tua homeostase, que é o equilíbrio das tuas células. As tuas células estão em um ponto de equilíbrio, estão confortáveis. Quando você começa a praticar atividade física, sua frequência cardíaca sobe, começa a acontecer várias coisas fisiológicas dentro do seu corpo, a homeostase é quebrada e você fica assim, eu quero parar, e você para. E quando você para, o teu corpo busca novamente a homeostase, o estado de equilíbrio. Emocionalmente, a psicanálise fala dessa homeostase nas nossas emoções. Nós gostamos de estar em um estado de homeostase, aonde não há essa quebra e nós estamos tranquilos. Resumindo, queridos, nós gostamos de pipoca e Netflix. Sentar ali, sossegado, comer uma pipoca, assistir um Netflix. E essa é a zona, queridos, que de forma consciente ou inconsciente nós buscamos. Quando nós olhamos para nossa área financeira, queridos, nós estudamos, trabalhamos, nos esforçamos para encontrar algo que nós denominamos de estabilidade financeira. Já ouviu falar nisso? Atrás da sua estabilidade, ou até hoje em dia se fala de liberdade financeira. A boa notícia é que isso não existe. E é correr atrás do vento. A tragédia no Rio Grande do Sul nos mostrou isso. Sim ou não? Pastor, mas o funcionário público tem estabilidade até o Estado quebrar ou haver um golpe ou uma mudança de regime estatal. Você consegue me entender que não existe essa estabilidade que nós buscamos? Sim ou não? É uma ilusão, queridos. Uma guerra hoje, queridos, destruiria tudo que nós entendemos por economia. Tudo. Nós estamos vendo rumores, guerras e rumores de guerra. Os lugares que estão em guerra, queridos, tudo se inverte. Tudo que nós entendemos por economia é quebrado nesse momento. Sim ou não? Consegue me entender? Olha o que Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Exorte aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que não sejam orgulhosos e nem ponham a esperança na instabilidade das riquezas. Queridos, todas as coisas das nossas vidas, elas giram cada vez mais, se você está no propósito de Deus, para a sua confiança estar 100% em Deus. As coisas vão girando, queridos, que uma hora nós vamos perder o controle. E a nossa confiança vai ficar totalmente em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, seu filho da fé, exorta os ricos desse mundo para não colocarem a sua esperança em algo que ele chama de instável, na instabilidade das riquezas. Por que ele está orientando isso? Porque nós podemos colocar a nossa esperança no lugar errado. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas o quadro que você desenha na sua cabeça pensando assim, se eu tivesse mais, eu seria mais feliz e mais seguro. Você consegue me entender?
É colocar a esperança nas riquezas, mesmo não tendo, procurando uma estabilidade onde é instável. Aí tem que você nunca pensou assim: ah, se eu tivesse, meus problemas acabariam. Sim ou não? É algo instável. E as coisas giram, queridos, para a gente depositar a nossa esperança em Cristo Jesus. Olha o que Provérbios 8, capítulo 8, verso 13, na NVT, na nova versão transformadora. Olha o que a palavra de Deus fala. Quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O temor ao Senhor nos faz odiar o orgulho. O orgulho, queridos, é a trave nos nossos olhos. O orgulho é igual ao mau hálito, queridos. Quem tem não sabe que tem, só os outros sentem. Sim ou não? Daí o cara fala: eu tenho orgulho de não ser orgulhoso. Consegue me entender? Resumindo, queridos, nós não gostamos de sofrer, e nós buscamos um lugar de instabilidade, de estabilidade. Nós não gostamos de sofrer. Só que existe um poder no sofrimento, queridos. E eu posso te dar uma boa notícia, sim ou não? Sim. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Que o cara tira aquelas promessas assim? Sabe? Eu queria fazer uma caixinha de cacetada assim, com alguns versículos chaves assim. Vou tirar minha sorte, meu horóscopo crente do dia. Daí ela pega a caixinha da promessa dela. A boa notícia, queridos, é que nós vamos sofrer. Você vai sofrer. A ideia é que nós chegamos para o Evangelho, ou encontramos a Jesus, ou Ele nos encontrou, nascemos de novo, e o sofrimento acaba, queridos. É uma mentira que entrou no nosso meio. Queridos, nós fazíamos evangelização, isso, queridos. Eu saí de Curitiba fazem 11 anos, 12 anos, vamos fazer, que eu saí de Curitiba. Nós fazíamos evangelização no Largo da Ordem, queridos. Uma vez nós fomos em 300 pessoas, 9 igrejas, fizemos uma varredura no Largo da Ordem. Imagine 300 pessoas evangelizando. A cada 10 que eu abordava, 7 era desviado. E sabe qual que era o motivo que eles desviaram? Porque se frustraram. Me falaram que se eu dizimasse 10, ele ia me dar 100. Me falaram que eu não ia sofrer. Sabe o que é frustração, queridos? É o vácuo entre realidade e expectativa. Você cria uma expectativa lá no alto. Quando você compara com a tua realidade, esse vácuo daqui até aqui, se chama frustração. Que você olha, a sua realidade não é compatível com as suas expectativas. E se a gente vem para o Evangelho, para Jesus, e a gente não entende isso, queridos, nós nos frustramos. Pastor, parece que minha vida piorou quando eu encontrei Jesus. Não é que piorou, queridos, é porque Deus está trabalhando na sua vida. E piora para melhorar. Sim ou não? Olha o que Hebreus, capítulo 5, do verso 6 ao 8 nos fala. E disse noutro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplica, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Queridos, Jesus nessa terra, ele sofreu, queridos. E aqui nesse texto é o único texto da palavra de Deus aonde nós vamos ter um conflito de vontades. Quando você olha nos evangelhos, Jesus fala o quê? Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu não vim
fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha vontade está submissa à vontade do meu Pai. Sim ou não? Você vê Jesus falando sobre isso. E o autor a Hebreus, queridos, está citando nesse texto, está fazendo um paralelo com esse texto ao Getsemane. Jesus ofereceu orações, súplicas, com lágrimas, àquele que poderia livrá-lo da morte. Jesus orou, queridos, para Deus. Deus o ouviu, sim ou não? E o que Deus respondeu para ele? Não. Não. Aqui houve um conflito de vontades, aonde a vontade de Jesus e a vontade de Deus se confrontaram. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. A obediência, queridos, a Deus e a sua palavra, muitas vezes é um estado de sofrimento. Obedecer, queridos, quando nos beneficia, é fácil. Obedecer, queridos, quando nos beneficia, é fácil. Obedecer quando nos desafia e nos faz sofrer, é um desafio de fé. A verdadeira obediência é quando existe um conflito de vontades. Enquanto as coisas estão indo, queridos, você vai, sim ou não, tá? Fluindo. Quando não há conflito de vontade, onde Deus te fala uma coisa e você esperava outra ou queria outra, queridos, aí é a obediência. Porque há um conflito de vontades. Quer ver um exemplo, só para você entender? Romanos capítulo 12, verso 14. Alguém aqui já foi perseguido, falaram mal de você, sim ou não? Sim? Você chamou o que falou mal de você de filho do inferno? Aquele filho do inferno, endemoniado, tomara que Deus pese a mão nele, tocou no ungido do Senhor. Queridos, isso é tudo mentira, não existe. Lembra do abençoado que te perseguiu, da raiva que você sentia dele? Agora, leia Romanos capítulo 12, verso 14 comigo. Abençoe aqueles que os abençoem e não os. A tua vontade é o quê? Amaldiçoar. Não é, e pior que não é sua vontade. 99% das vezes você amaldiçoa. Aqui é minha vontade. A vontade de Deus é o quê? Abençoe. E ele fala mais uma vez: abençoe. Isso vai te gerar sofrimento. Por isso que muitas vezes o estado de obediência, obedecer a palavra de Deus, vai nos gerar sofrimento. Sim ou não? Quando nos deparamos com uma palavra como essa, queridos, nós começamos a entender que obediência nos gera sofrimento. Esse sofrimento, queridos, ainda pode ser com pessoas que nós amamos. Às vezes, quando nos perseguem, queridos, você não tem tanto problema. O problema é quando pega pessoas que você ama. Sim ou não? Assim como perseguiram Jesus, vão nos perseguir. Deixa eu te dar mais uma boa notícia. João capítulo 15, verso 19 ao 20. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os... Deixa eu te falar uma coisa, o mundo odeia a gente. Não adianta fantasiar, queridos, não adianta tentar colorir.
Quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, queridos, estamos em estado de sofrimento, queridos, o mundo nos odeia. Amém? Lembrem-se das palavras, e olha o que Jesus fala para nós, queridos. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Ele está falando assim: eu avisei vocês. Eu avisei. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram às minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Não somos maiores que o nosso mestre, querido. Se perseguiram a Jesus, vão nos perseguir. Por isso, eu posso afirmar que nós vamos sofrer. Estava conversando com o Ferdinando hoje, fui almoçar na casa dele. Eu tive um conflito uma vez com um pastor, problema com um pastor. Ele foi conversar comigo lá, a gente teve alguns problemas. Ele veio conversar comigo, ele ficou 2 horas falando, sem parar. Ele estava reclamando de um dos nossos líderes. No final da conversa ele olhou para mim e ele falou assim: se eles não pararem de falar mal de mim, porque ele deduziu que os líderes estavam falando mal dele, ele falou: se eles não pararem de falar mal de mim, eu vou processar eles. Eu fiquei olhando para ele assim e falei: que mundo que você veio, cara? Imagina um pastor processar alguém que falou mal dele. Eu falei: bem-vindo ao time, todo mundo fala mal do pastor. Perseguiram a Jesus, sim ou não? Não vão perseguir? Porque cabe processo, porque é calúnia e difamação. Eu falei: cara, se eu fosse processar todo mundo que fala mal de mim, eu ia viver fazendo processo, queridos, gastando dinheiro com advogado. Sim ou não? Por isso, queridos, nós temos que firmar isso no coração. C.S. Lewis fala: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Muitas vezes nós usamos o texto de Filipenses capítulo 4, queridos, onde ele fala, o apóstolo Paulo fala: posso todas as coisas, em um contexto errado. Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 13 nos fala. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O sofrimento, queridos, tem como objetivo nos levar a uma vida de contentamento, uma ruptura com as circunstâncias. O sofrimento, as circunstâncias, queridos, elas têm um objetivo, queridos: nos levar ao contentamento, a termos uma ruptura com a circunstância. Posso todas as coisas, boas e ruins, e vou continuar sendo a mesma pessoa. A ruptura com as circunstâncias. Posso todas as coisas não é um poder de mudança de circunstância. Não importa as circunstâncias, eu sou o mesmo. É uma convicção interior. Deus não está interessado em mudar circunstâncias, queridos. Posso todas as coisas é crer que existe um Deus soberano, e é dar graças a Deus em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Sim ou não? Posso todas as coisas, independentemente das circunstâncias. Coisas boas e coisas ruins. Só que nos ensinaram que fé é mudança de circunstância. Sim ou não? Se você tiver fé, você ora, você toca num botão lá e a tua vida fica sossegada. Não foi assim? Olha o exemplo de Paulo, queridos, 2 Coríntios capítulo 12, verso do 7 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações
foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pois isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Queridos, Paulo subiu ao 3º céu, queridos, teve grandes revelações, e um anjo de Satanás, um mensageiro, a palavra mensageiro é ângelos, é mensageiro ou anjo, um anjo de Satanás vinha para o esbofetear. Quando ele volta para a terra, esse mensageiro, esse anjo, vem para esbofetear. Vamos analisar as circunstâncias ou as provações. Olha o 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Queridos, Paulo tinha grandes revelações e foi lhe dado um espinho na carne. Quem que deu esse espinho? O próprio Deus. Queridos, muitas das nossas dificuldades, queridos, não tem a ver com o diabo. Fala amém. Nós precisamos quebrar muitas vezes essa cultura. Pastor, você não crê nisso, queridos? Nosso ministério começou com libertação, queridos. Me chamavam nas igrejas para pregar porque manifestavam demônio. Falavam um monte de bobagem, mas manifestavam demônio. Tem até vergonha das pregações antigas que eu tenho gravado. Não chamavam por causa da pregação, chamavam porque manifestava demônio. É válido? É. Continua acontecendo? Continua. Só que a maioria das pessoas associa sofrimento com obra do diabo. Não estou me sentindo bem, vamos orar para que Deus tire o diabo. Não é, queridos. Existem sofrimentos e a maioria deles, queridos, é Deus trabalhando o nosso coração. Quem deu? O próprio Deus. O diabo, queridos, é o diabo de Deus, segundo Martinho Lutero. O diabo é o diabo de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito para o diabo? O Deus tem um propósito para tudo, até para o diabo. Se não tivesse um propósito para o diabo, ele já tinha destruído o diabo. Só que ele deixou, segundo um propósito, está escrito, até o fim dele, que é no lago de enxofre. Existe um propósito. Deus está trabalhando com o seu fantoche. Faça o que eu quero. Simples assim. Por isso que o diabo é o diabo de Deus. O que é esse espinho, queridos? Pode ser um problema no corpo. A carne pode significar uma aflição em sua alma. Nós não sabemos exatamente o que é. Alguns falam que era um problema nos olhos, porque quando Paulo termina as cartas, ele fala: olhe com grande letra que eu escrevi, que ele assinava as cartas, porque ele tinha um problema nos olhos. Alguns dizem que quando ele começava a pregar, fechava o caneco e ele apanhava, todo mundo apanhava. Nós não sabemos o que é. Isso se chama princípio da identificação. Quando você olhar o texto e ler o texto, você vai se identificar com o sofrimento dele. Se estivesse explícito, nós não nos identificaríamos. E nós nos identificamos com ele. O que sabemos é que não era uma farpa no dedo de Paulo. Por quê? Porque ele pede 3 vezes para que Deus o livrasse, o tirasse daqui. A palavra ali, queridos, dá para entender que era algo como morte por empalamento, que é uma morte muito doída, lenta. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Queridos, esbofetear não é dar murro, é bater com as costas da mão assim. Agora imagine a raiva, queridos, alguém vinha assim, em vez de te dar um murro, te dá um tapa com as costas da mão assim. Era um
um bater com as costas da mão, humilhando, um mensageiro de Satanás que humilhava a Paulo. Esse sofrimento então causava dor e humilhação constante no apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo, entra na presença de Deus e ora: Deus, mude essa circunstância. E Deus não. Agora, como que nós podemos usar, queridos, a nossa ideia de fé, olhar para o apóstolo Paulo e falar: Paulo não tinha fé, por isso que a sua circunstância não mudou. Queridos, o apóstolo Paulo, queridos, se colocou de joelho, orou 3 vezes diante de Deus. Deus muda essa circunstância. E Deus falou o que para ele? Não vou mudar. Olha o que o versículo 8 e 9 continua nos falando. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, sofrimento muitas vezes em nossas vidas são o antídoto para o orgulho, aonde Deus vai trabalhando as nossas vidas. Se tudo que você pedisse para Deus tivesse acontecido, queridos, talvez você teria se perdido. Sim ou não? Se Deus for escolher em te manter humilde através das dores e das provações, ou feliz e contente, orgulhoso, adivinha o que Ele vai escolher? Sim ou não? Porque Deus só poderia usar Paulo enquanto ele mantivesse seu coração humilde. E foi o que aconteceu. Olha o que Provérbios capítulo 16, verso 18 nos fala. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Todo mundo que caiu, queridos, caiu primeiro no seu orgulho. No seu orgulho. Ponto 3. O sofrimento nos leva à maturidade. Repete comigo assim: maturidade. Mais uma vez, maturidade. O sofrimento, queridos, nos leva à maturidade. Olha o que Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, nos fala. Um texto muito conhecido. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Queridos, Tiago ou era louco ou era masoquista na nossa cultura. Se alegrem nas provações que causam sofrimento. A provação traz sofrimento, e quem que gosta de sofrer? Olha o que o verso 3 nos fala. Sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança. Queridos, perseverança, ela fala de processos. Repete assim comigo: processos. Perseverança, ela fala de processos. Nós podemos ver milagres ou processos, queridos, e eu creio em milagres, queridos, mas a prova da nossa fé que produz perseverança vem dos processos, não da mudança de circunstância. Muitas vezes precisamos muito mais fé para encarar o processo do que receber um milagre. Queridos, milagres são coisas extraordinárias, sim ou não? E elas só acontecem de forma extraordinária. O ordinário são processos, sim ou não? A Bíblia não fala para a gente viver de milagre em milagre. Ela fala para viver de fé em fé, e de glória em glória. Fé em fé para encarar os processos da vida, para encarar as dores, os sofrimentos.
que fazem parte do trabalho de Deus nas nossas vidas, para o amadurecimento. Só que muitas vezes nós abortamos processos, nós desistimos, nós saímos, por quê? Porque estamos sofrendo. Quer ver um exemplo? Deus poderia fazer um milagre na sua área financeira agora. 1 milhão na sua conta, sim ou não? Ai, coisa boa. Poderia fazer? Queridos, Deus pode todas as coisas, queridos. Uma vez a gente estava em um perrengue, queridos, eu e a Kelly, perrengue financeiro. E a gente administrava o nosso orçamento em uma bolsinha separada, a gente colocava as contas, separava o dinheiro, sabe, né? Organizava ali. E eu falei para aquele, acabou. Tinha acabado de sair da academia, trabalhar na igreja, não tinha salário, estava ali, vivendo por fé. Queridos, naquela bolsa apareceu 500 reais. 500 reais. Você pode falar, pastor, você esqueceu desse 500. Então, queridos, ninguém esquece de tanto dinheiro quando você não tem nada. Apareceu, queridos. Daí veio um para falar, mas as notas têm número, como que Deus vai fazer multiplicar dinheiro? Eu falei, sei lá, sei que apareceu e eu paguei minhas contas. Se Deus fez sumir da carteira de alguém e aparecer ali, sei lá, se a numeração estava errada, também não sei explicar, mas apareceu, paguei as contas. Acontece, Deus pode todas as coisas, queridos, Ele poderia, mas na maioria das vezes Ele vai usar processo, para quê? Para aprendermos a ajustar as contas, para termos o princípio da mordomia, para semear e colher, sim ou não? Sim. Discipulando pessoas, a maioria das pessoas que oram na área financeira, ora, você fala assim, como que estão as tuas contas? Não sei. Quanto que você gasta e quanto você recebe? Não sei. E você acha que Deus vai fazer um milagre em cima disso? Ele vai usar o processo, para quê? Para que você se organize, sim ou não? Daí você se organiza, daí você guerreia, daí você está ali, um dia você chora, outro dia você ri, e vai, sim ou não? E isso, queridos, nas todas as áreas da nossa vida. Na área financeira fica mais claro como exemplo. O processo prepara os fundamentos para a abundância. Olha o que Tiago capítulo 1, verso 4 nos fala. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Repete assim comigo, ação completa. Ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Por isso que nós nos alegramos nas provações. A provação prova a nossa fé, e a motivação gerando perseverança. A motivação, queridos, não é o que eu faço, é por que eu faço. E o trabalhar de Deus, queridos, nessa perseverança, é para que a gente saiba o porquê nós fazemos. Sim ou não? Você pode fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado. E essa perseverança, esse trabalho de sofrimento, essa dor, nos faz nos questionar as nossas motivações. Deus vai trabalhando, nos formando a imagem de Cristo Jesus. Estava falando do encontro de homens lá, final de semana agora, estava falando com os homens ali, tivemos um tempo especial. Deus, Ele precisa trabalhar no nosso coração, nós precisamos nos confrontar. Por que fazemos o que fazemos? Sim ou não? E essa perseverança, esses confrontos, isso que o sofrimento traz à tona, a agonia, o sofrimento faz o nosso coração explodir para cima. Quando você está sofrendo, você fala as verdades que estão no teu coração. Sim ou não? Quem já brigou com a mulher aqui? Quem já brigou com o homem aqui? Nervoso assim. Brigou nervoso assim. Quando você está na crise, o que você faz? Sobe tudo. Sim ou não? Daí você sabe o que está dentro do seu coração. Porque a gente é um boneco de nós mesmos. A gente faz teatro na maioria dos nossos relacionamentos.
Nós somos um personagem, nós criamos e nós fazemos um teatro. Nós nos escondemos. E tem gente que se esconde até na religião. Deus está falando. Gira aí. E deu Satanás em casa. Consegue me entender? A perseverança, tendo ação completa, nos leva à maturidade e à integridade. Já não nos falta coisa alguma. Queridos, imagine. Olha o processo. Deus nos leva ao sofrimento, sim ou não? Leva ou não leva? Deus nos leva ao sofrimento. O sofrimento nos arranca o orgulho, sim ou não? Arranca o orgulho. Se nós perseverarmos, e se você está em um processo difícil, não retroceda. A Bíblia fala que nós não somos os que... Por que a gente não pode retroceder? Porque nós precisamos continuar. Porque a perseverança, queridos, tendo a sua ação completa em nós, essa ação completa nos leva à perfeição, queridos, à maturidade e à integridade. E o apóstolo Tiago fala que já não temos falta de coisa. Agora imagine, queridos, imagine você chegar em um lugar aonde você permitiu que Deus trabalhasse em você, e você chegasse em um lugar assim, que é possível, porque o apóstolo Tiago está falando de um lugar que nós podemos chegar, de um lugar aonde nós nos tornamos perfeitos e íntegros, sem que nos falte. Imagine você vivendo em um lugar que não te falta nada. E não é que não falta nada porque você tem tudo, é porque você já não sente mais falta de nada. E aquilo que você tem, você fala assim: estou contente. Glória a Deus. Esse é o princípio do contentamento. Pastor, mas nesse mundo que a gente vive, bombardeado de coisas, é possível? É. Se está escrito, é. Pastor, você já chegou lá? Não cheguei, mas pretendo chegar. E pretendo chegar antes de estar bem velhinho. Porque às vezes você vai ficar bem velhinho lá com 70 anos, você fala, já está no fim mesmo, nem vou me preocupar com mais nada. Sim ou não? Se erguer a mão para cima, Jesus leva. Consegue me entender? Existe um lugar, queridos, aonde nós podemos chegar, que não nos falta coisa alguma. Aonde a ansiedade não nos vence mais, aonde nós aprendemos a lidar com os nossos sofrimentos, aonde nós aprendemos a lidar com os nossos relacionamentos, aonde nós entendemos que o sofrimento faz parte da vida, aonde a gente não faz mais campanha para Deus mudar as nossas situações, a gente não faz mais campanha da bênção, nós não fazemos a campanha para que Deus nos abençoe, nós saímos do centro, Cristo se torna o centro, e nós podemos falar como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, glória a Deus. O sofrimento, queridos, é a chave de Deus para acessar o nosso coração. O sofrimento, queridos, é aquilo que Deus usa para transformar as nossas vidas à imagem de Cristo Jesus, em ser como Ele e servir como Ele. Por isso, não fuja do sofrimento. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Queridos, eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que Cristo Jesus passou, para que você pudesse encontrar um lugar de descanso, independentemente das suas circunstâncias. Porque se a gente continuar nessa pegada que nós estamos, queridos, nós sempre vamos estar procurando um lugar, e esse lugar vai estar associado às coisas, a bens materiais, a relacionamentos perfeitos, a coisas que são utópicas, que nessa terra nós nunca vamos encontrar. A alma humana, queridos, Provérbios fala que é como uma sanguessuga. Ela só fala o quê? Dá e me dá. A nossa alma, queridos, ela vai olhar para os relacionamentos e ela vai falar o quê? Dá e me dá. Ela vai olhar para os bens materiais e ela vai falar o quê? Dá e me dá. Mas em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Nós podemos nos inclinar para o Espírito. Aleluia. E encontrar um lugar onde nós podemos falar: estou completo, pleno.
posso descansar em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Aleluia.